Nesta manhã de domingo, dia 1º de setembro, iniciando o mês da Bíblia, neste encontro com a palavra, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesse primeiro dia do mês de setembro, o mês da Bíblia, mês em que nós temos esta maior proximidade com a palavra de Deus, e aqui esse encontro com a palavra todos os dias às 6 horas da manhã nos fazem aproximar desta mesma palavra, aproximar de Jesus, que é o Verbo que se fez carne. É Ele mesmo, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez gente para estar mais perto de nós. Por isso, iniciando este mês de setembro, eu convido a você a fazer parte deste momento aqui importante, todos os dias às 6 horas da manhã, aqui pela web rádio, www.radiofilhosdesantamonica.com. Todos os dias às 6 horas da manhã, o nosso encontro com a palavra.
Faça esse esforço no mês de setembro para estar conosco. E neste encontro com a palavra, neste dia, neste domingo, quando celebramos o 22º domingo do tempo comum, Jesus recebe a visita de alguns fariseus que vieram de Jerusalém, vieram de longe para estar com Jesus. Mas, como costumo dizer, eles não queriam estar com Jesus para aprender dele, mas já chegou observando e querendo impor as regras para Jesus, que deu neles aquela lição. Porque o ensinamento de Jesus não é uma coisa externa, não é uma coisa aparente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como nos diz outra página das Sagradas Escrituras. Ela é cortante e penetrante como a espada de dois gumes. Se a palavra de Deus não mexe com o nosso coração, não nos traz mudança, é preciso ter cuidado para não estar como os fariseus, como os mestres da lei, somente focado no externo, no exterior. Então, os fariseus que tinham todo aquele jeito, aquele costume antigo de como lavar um copo, de como lavar um prato, esta purificação externa. E chegando esse grupo de Jerusalém, percebe que os discípulos estão comendo o pão sem antes lavar as mãos. E Jesus, de modo algum, está aqui quebrando regras no sentido de agora não precisa lavar as mãos, não precisa cuidar da higiene. Claro que precisa, mas sem esse ritualismo, sem esta demonstração externa. E Jesus vai fazendo com que eles possam entender que não é o lavar as mãos que vai tornar o homem puro, porque o que torna o homem puro, disse Jesus, é o que sai do seu coração. Não é o pão que ele come, não é isso, aquilo que ele come, que vai torná-lo impuro, mas o que sai do coração, porque, diz Jesus, é o que está dentro que precisa ser visto primeiro. E que, claro, o ser humano não consegue enxergar o que está dentro do coração, mas Jesus consegue. Jesus enxerga o que está dentro do coração. Diz o versículo 21, pois é de dentro do coração humano que saem, aí traz toda aquela lista, as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios e assim vai. Tudo isso sai de dentro do coração do homem e é isso que torna o homem puro. Por isso que Jesus vem nesse embate com os fariseus, com os mestres da lei, e outro dia disse que eles pareciam um sepulcro caiado. Por fora estava limpinho, mas por dentro cheio de podridão. Queridos ouvintes, neste encontro com a palavra, neste primeiro dia do mês de setembro, o mês da Bíblia, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter esta coerência da escuta da palavra, mas também de colocá-la em prática. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente. Que o Senhor nos dê essa prudência de ouvir a sua palavra, mas também de colocá-la em prática. Peçamos ao Senhor que nos ajude a fazer esse esforço para que no mês da Bíblia tenhamos esse contato maior. E nesse mês de setembro vamos estar rezando, meditando, estudando o livro do profeta Ezequiel. Então faça esse esforço para estar junto
para estar conectado e assim podermos rezar, meditar juntos esta palavra que é o próprio Jesus. Que Ele nos ajude e nos dê esse ensinamento com autoridade que Ele dá, que saibamos acolher a Sua palavra e, como eu disse, colocá-la em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.